E aí, aquaristas? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a manutenção do meu aquário. TPA mais a limpeza do filtro. Para quem me acompanha lá no Instagram, já sabe que eu fiz a modificação aí no layout desse aquário. E o que aconteceu? Antes de fazer a mudança desse layout, eu já tinha feito a limpeza no meu filtro. Porém, como eu comecei a mexer muito aí no substrato e tudo mais, né? Mexi nas plantas, mudei de lugar, podei, subiu muita sujeira. Então provavelmente esse filtro deve estar podre por dentro, né? Ó, se tu reparar aí nas paredes do aquário, dá pra ver que tem um pouquinho de alga. E por que aconteceu isso? Não que antes não tivesse alga, mas agora, como eu fiz a poda da samambaia d'água, e ela é uma planta que tem um crescimento rápido, o que acontece? Ela consumia muito nutriente que estava na água. E como agora elas não estão consumindo tanto quanto antes, né? Então eu tenho mais nutrientes disponíveis aí para as algas, né? Então, sabendo disso, eu não tô no momento fertilizando aquário, né? Com fertilizante líquido. Então eu vou começar a fertilizar quando eu começar a notar que existe um equilíbrio ali entre as algas. Então eu vou aos poucos colocando uma dose bem baixinha. Beleza, vamos parar de falar bobagem aqui. Agora eu vou começar o que interessa, que é o vídeo, né? A manutenção no aquário. O que eu vou precisar para fazer essa manutenção? Primeira coisa, uma tesoura sem ponta. Mentira. Quem é dos anos 80 e 90 aí vai saber, né? Eu uso Perlon para fazer a limpeza dos vidros, tá? Eu prefiro Perlon do que a bucha ou esponja de louça. Também uma mangueira de nível. Também prefiro a mangueira de nível do que o sifão aquele com o tubo na ponta, né? Porque eu consigo jogar a mais lugares com a mangueira, né? Lugares menores. E uma toalha, né? De extrema importância aí para não deixar a tua casa virar uma piscina e teus móveis ficarem todos podres, né? Então é muito importante ter toalhas. Bom, então antes de começar os trabalhos, já começo ali desligando o aquecedor com o termostato, porque nunca se sabe se tem alguma coisa desencapada ali e tu ficar eletricutado dentro do teu aquário, então é interessante desligar. Beleza, peguei meu pedacinho de Perlon que vai ser de extrema importância em todo o processo e começo então colocando as plantas que se soltam por causa dos Mato Grosso que arrebentam tudo, né? Principalmente essa que depois eu vou falar mais. Então já começo limpando os vidros aí, tirando essas algas que estão em excesso. Percebe aí que eu gosto de limpar fazendo movimentos circulares aonde tem mais sujeira, né, grudada ali no vidro. Então quando tu vai passando o Perlon, em algumas partes tu percebe que tem uma maior resistência. É ali que tu sabe onde tem mais sujeira. Daí tu dá aquela esfregadinha com movimentos circulares que sai mais fácil. É porque muita gente fala, mas é mais fácil com esponja. Depende da forma que tu utiliza, né? Por exemplo, se eu utilizar o Perlon assim, movimentos circulares onde tem mais sujeira, eu consigo tirar da mesma forma que uma esponja na parte grossa lá, que agora tem umas que não nem risco, né? Que não vou dizer que é ruim não, é até bom, mas eu não tenho aqui comigo, né? Então eu sempre utilizo o Perlon. Até porque eu comprei um tempo atrás ali 2 km de Perlon por 2 pila. Eu nunca mais precisei comprar Perlon. Então até uma dica que eu dou, né? Vê se não vai comprar Perlon pela internet, nas pet shop ou até loja de aquarismo. Desculpa aí os lojistas, né? Mas não vale a pena, cara. Se tu for aí numa loja de tecido, tu chega lá pro cara e pergunta assim: ô cara, tem manta acrílica? Ele vai ter lá 2, 3 quilômetros. É modo de falar, né? É tipo muito barato mesmo, é tamanho de 2x2 por uns 2 ou 5 pila eu consigo aqui, é muito barato mesmo. Beleza, feita a limpeza dos vidros, então a gente vai para a sifonagem vulgo sucção, porque não sei se o sifão não é só aquele que tem a ponta cilíndrica, né? Então com essa mangueirinha aí de nível, eu faço a sucção da sujeira que fica no substrato. Então coloco uma ponta dentro do aquário, a outra dá aquela chupada, cuidado para não engolir uns 2 litros d'água e depois dar uma diarreia, né? Então toma cuidado. Então eu vou retirando aí o excesso de sujeira que tá pelo substrato, né? Fezes e tudo mais. Principalmente embaixo das folhas. Então se tu tem um aquário com folha, tu sabe que embaixo fica muita sujeira. Então dá uma remexida ali pra sujeira subir e tu conseguir sugar ela.
Aí eu tiro mais ou menos, em média, dependendo aí do dia, de 10 a 15% do volume, 10 a 20% do volume total do aquário. Então depende muito de como eu tô sentindo, como é que tá os parâmetros e tudo mais. Ah, uma coisa que eu não falei antes, eu limpei só os vidros, né? Se tu perceber ali, nesse galho tem um pouquinho de alga. Porém, eu deixei aí de propósito. Eu quero que fique acumulado um pouquinho de alga, porque depois ela dá uma ressecada, ela fica mais, né, mais bruta. Eu acho que fica bonito a alga assim no galho, né? Então eu não tiro de todos os lugares não, eu tiro mais dos vidros e dependendo quando eu olho e fica harmônico, eu deixo a alga naquele lugar, eu não tiro todas as algas não. Bom, aí tá o resultado, né? De 10% da água retirada do aquário, até que não foi tanta sujeira, porque o aquário já tinha sido limpo alguns dias atrás, né? Então não foi tão sujo dessa vez. Ah, uma coisa que eu não falei, eu sempre tenho água pronta, ou para fazer TPA, ou para repor caso evapore. E é sempre de extrema importância que tu tenha uma água que seja do mesmo pH ou muito próximo do pH da água do teu aquário e da temperatura também. Aqui onde eu moro eu tenho uma vantagem. Como esse aquário é de Mato Grosso, de neons, né, peixes que são de água ácida, eu tenho uma vantagem que a água da torneira da minha casa vem 6.4 ou 6.6, então eu não preciso nem mexer. A única coisa que eu tenho que fazer ali quando é inverno, dar uma aquecida na água, né? Pega ou água do chuveiro ou água da torneira elétrica para ficar um pouco mais, né, parecida com a água do aquário e não dar um choque térmico ali nos teus peixes. Então é a única coisa que eu faço, essa é a vantagem, né? Ah, e um detalhe, a manutenção que foi feita até agora foi feita com o filtro ligado. E eu fiz isso de propósito. Percebe aqui na coluna d'água, ó, tu vê que tem pequenas partículas de suspensão, mesmo depois da troca de água. Então eu gosto de deixar o filtro ligado para pegar o máximo de sujeira possível. Se eu fizer a limpeza do filtro primeiro, antes de limpar os vidros, e sifonar, trocar água, então aquele perlon, toda aquela limpeza que eu fiz no filtro, não serviu para nada, porque vai levantar sujeira e vai entrar novamente lá pro filtro. Então vai sujar de novo o meu perlon, por exemplo, né? Beleza, filtro retirado, já coloco aí onde vai ser o banho dele, que é a pia da cozinha, e já começo a desmontar ele por completo, né? Desencaixar aí os canos. Tu pode perceber aí nas imagens, eu tô levando um pau da rosca que eu mesmo rosqueei, mas tudo bem, né? Não vem ao caso agora. Um detalhe importante, eu já deixei água condicionada já pronta para fazer a manutenção do filtro, uma água separada que não era para TPA. Então, onde eu vou depositar ali as mídias biológicas para não falecer nossas bactérias, né? Então vamos ver como é que ficou a parte interna aí, mais ou menos uma semana. Ó. Como pode ver, a gente consegue ver o churume do capiroto. Aí o primeiro estágio do filtro, olha como ele fica podre. Em uma semana, né? Claro. Depois de todas as modificações, subiu tudo, é assim que ficou, né? Então, viu como é importante, né? Esse pré-filtro. Imagina que quanto menos camada, mais essa sujeira tem a possibilidade de chegar nas nossas mídias biológicas lá e saturar tudo. Então é o que eu falo, ó. Perlon nunca é demais. O negócio é encher de perlon. Eu já botei ali vídeos lá no Instagram e veio gente falando assim, eu até achei estranho, né? Nossa, por que tanto perlon? Isso não faz mal? Eu fiquei pensando, mas pô, será que faz mal mesmo? Porque tipo, não faz muito sentido, né? O perlon só vai reter partículas, né? Então, quanto mais tu tiver mais possibilidade de colocar mídias em geral no teu aquário, melhor, né? Não existe restrição ali para tamanho do filtro. Claro, o tamanho do filtro ali, a única coisa que eu posso falar, vamos supor aí que tu tem um aquário pequeno e o filtro ele é tão grande, tão dimensionado assim, no quesito vazão, que chega a fazer um vórtice dentro do teu aquário. Mas se tu tiver local onde tu possa portar mídias, cara, quanto maior o espaço, melhor, né? Bom, então aí nesse momento eu vou desencaixando as gavetinhas e lá no lado direito, ó, eu tenho a água já tratada, onde eu vou deixar as mídias biológicas ali para que não aconteça nenhum falecimento, né? Então diminui as possibilidades.
A gente lembrando que cada manutenção, cada vez que a gente mexe no aquário, a gente tá perdendo bactérias, isso é normal. Aí eu gosto de usar a água tratada da torneira com Prime, e eu não gosto muito de usar a água do aquário, porque a água do aquário normalmente já tem partículas e suja um pouquinho as mídias. Então eu gosto de usar essa água aí que a possibilidade de sujar é menor. Ainda mais que não tá muito sujo aí, só dou uma chacoalhada para ir soltando na água que tiver de sujeira. Bom, agora vem a parte polêmica do vídeo. Meu Deus, Henrique. Tá lavando as gavetinhas do teu filtro com água da torneira, com água com cloro. Tu vai ficar sem bactérias no teu aquário, tu vai destabilizar, vai morrer os peixes. Calma. Isso não vai fazer muita diferença. Pensa comigo. Tu tem ali mídias biológicas, né? Vamos pegar, tem cerâmica, ou melhor ainda, tu tem matrix. Tu tem, cara, uma área de superfície gigantesca nessas mídias, onde as tuas bactérias podem, né, se proliferar. Alguns centímetros de plástico dentro do teu filtro não vão fazer diferença. As bactérias de verdade estão lá grudadinhas nas tuas mídias. Sim, é lógico que tem bactérias em todo local no aquário, né? Mas comparando, né, a quantidade é insignificante. Então tu pode lavar a parte interna do teu filtro tranquilamente com água corrente da torneira, tá? Então, para quem é iniciante e tá olhando aí agora, então o importante é o quê? Não lava tuas mídias biológicas com água corrente, com água com cloro, senão vai matar toda a tua colônia de bactéria, vai ter que ciclar o aquário tudo de novo. Então, a parte interna do filtro e as demais partes eu lavo com aquele mesmo perlonzinho lá que eu usei para limpar as paredes do aquário, tá? Então ali no recipiente onde ficam as mídias eu passo o perlon bem para tirar a maior parte da sujeira. E passo o perlon, né, esfrego bem por fora dos canos também. E como tu pode verificar aí nessas imagens, eu tenho uma destreza fora do normal para lavar as coisas com muita rapidez. E não é edição de vídeo não, isso aí eu sou assim mesmo, entendeu? Olha só, dá pra ver que o troço ele já é natural da pessoa, né? Isso aí deixa o trabalho muito mais rápido. Então, para limpar a parte interna dos canos, eu uso esse utensílio aí, ó, que eu não sei o nome, né? Eu vou chamar de escovinha. Não, quem quiser aí, quem souber o nome desse negocinho aí, pode colocar nos comentários para mim. Então, ele é uma mão na roda esse negocinho aí. Isso aí eu consegui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem tiver uma bomba de cuia que preste, vai vir uma escovinha dessa para limpar a parte interna. Então eu peguei daí. E ela serve perfeitamente ali, ó, pros canos do filtro. Isso é uma mão na roda, cara. Sai tudo, fica perfeitamente limpo. E se tu olhar com mais atenção, ó, ele sai um churuminho lá de dentro também, ó. Ele é bem útil. Depois de lavar muito bem todas as partes do filtro, eu gosto de deixar todas essas peças aí em molho na água com Prime, para não ficar nenhum resíduo aí de cloro, né, alguma coisa assim, e que possa ir para o sistema, né? Até porque os neons, principalmente, são peixes bem xaropes, né? Então, se tu olhar meio torto para eles assim, ele já se assusta e morre. O troço é complicado. Bom, filtro limpo, vamos lá repor o nosso perlon. Aí já começa um trabalho já artesanal, né? Aonde tu tem que mostrar que tu tem destreza na tua mão. Então aí eu já corto o perlon do mesmo tamanho da gavetinha, né? Se liga só como é que vai ficar perfeito, cara. Se tu perceber, a gavetinha ela já tem uma arquitetura que te leva a pensar que tu tem que comprar o perlon do fabricante. Mas tu consegue fazer em casa aí o formato tranquilamente, tá? Então eu cortei ele do mesmo tamanho, né? Percebe que vai estar mais ou menos do mesmo tamanho. E aquele cano ali no meio é onde é a volta da água para o aquário, né? Então eu faço só um pequeno furo ali com essa tesoura enferrujada, que na verdade já é muito bem pensada, porque eu quero que fique resíduos de ferro aonde eu possa suprir a necessidade de ferro das minhas plantas. Mentira, tem gente que pode acreditar. Então ali eu só faço um buraquinho, ó, dá aquela aumentada para não usar nenhum linguajar obsceno, tá? Aumenta ele e encaixo ali naquele caninho, ó. Fica perfeito.
boto aí mais ou menos 3 camadas, porque Perlon nunca é demais, né? O negócio é não passar nem Wi-Fi por aí. No total eu consigo colocar 3 estágios de Perlon. São 5 gavetas, tá? Os 2 primeiros estágios são Perlon puro. O terceiro é um pedaço do Perlon em cima das mídias. E o resto para baixo é só mídia biológica. Então eu consigo colocar bastante Perlon nesse filtro aí. Esse filtro, que é da marca Samsung, né? É um HBL 802. Ele é do tamanho intermediário. Tem o 801, 802 e 803. Então os 3 são 500 litros hora. A diferença é a capacidade que tu tem de colocar mídias, né? A litragem total ali do recipiente, né? Então esse que eu tenho é intermediário. Num primeiro momento, colocando o Perlon ali na gavetinha, né? Eu coloco 3 camadas, mas dá a impressão que não vai caber. E não vai caber mesmo no primeiro momento, tá? Para resolver esse problema, tu pega aí uma cambuquinha com água, coloca um pouquinho, dá uma chunchada de água ali no Perlon e ele dá uma compactada, daí ele fica bem justinho ali no espaço. Por quê? Ele não pode ficar tão alto porque uma gavetinha vai ter que vir por cima e encaixar. Então se ficar Perlon ali na bordinha ali, ó, não vai fechar e não vai vedar bem as gavetas, tá? Então é importante fazer isso, caso tu queira colocar uma filtragem mecânica de respeito, né? Bom, depois de colocar o Perlon no segundo estágio da filtragem, eu vou encaixar a gaveta de cima, que seria o primeiro estágio, né? Então, se tu perceber nessa gavetinha que é o primeiro estágio, no lado esquerdo é onde a bomba vai encaixada. E no lado direito eu coloco aquele pré-filtro, onde fica aquele churume do tinhoso, né? Onde chega toda a sujeira. Então a água cai por aí, ela chega por aí, passa por todas as mídias e volta por esse cano lado esquerdo, aonde fica a bomba. Então rapidamente aí eu retiro as mídias biológicas da água, faço aquela última filtragem, né, onde se encontra a parte da filtragem mecânica com a biológica. Eu coloco mais um aí só para garantir, né? Porque, como eu já disse, Perlon nunca é demais. Dou aquela chuchada na água de novo para compactar e facilitar o encaixe das outras gavetas. Todo esse processo de remontagem aí é interessante fazer de forma mais rápida porque as mídias, né, as mídias biológicas, elas estão fora da água. Então é interessante fazer rápido para não acontecer nenhum falecimento de bactérias aí. Então posteriormente aí, né, o mais rápido possível eu coloco água novamente, né, água tratada, para que não ocorra nenhum problema. Aí o impeller do filtro, eu só vou passar uma água ali, um pouquinho de pressão, passar o dedo, porque eu já limpei alguns dias, né? Uma semana, então não acumulou muita sujeira. E esse impeller desse filtro especificamente é meio chatinho, porque dependendo da forma que tu mexe, ele pode começar a fazer barulho, né? Então depois que ele tá perfeitinho assim, não tá fazendo barulho nem nada, eu não mexo muito no impeller, a não ser que esteja assim, podre mesmo. Essa é uma parte importante na hora que for fechar o filtro, né? Nesse modelo de filtro é sempre interessante colocar água até o talo, né? A ponto de quando tu colocar ali a parte de cima realmente transbordar. Porque eu já vi muita gente reclamando que fica ar dentro, tá? Mas isso aí tudo a forma como tu fechou ele, tá? A gente tem que ficar atento também aonde a gente quer que saia e entre a água. Por exemplo, eu gosto que ali no meu aquário a água seja sugada na parte de trás e seja expelido pela parte da frente do aquário. Então, se tu olhar bem, ó, essa parte da frente do filtro onde fica encostado no vidro. No lado direito, onde está o Perlon, é onde entra a água, onde é sugado, na parte de trás do aquário. E a água retorna pelo lado esquerdo, onde vai ficar a bombinha. Ó. Então tem que ficar atento. In, entrada, out, saída. Bom, filtro limpinho, bonitinho, já tá na hora de voltar pro aquário.
Essa é uma parte também que é algumas dicas, ó. Também pra quem tem esse filtro, é a mesma reclamação, né? Ah, eu liguei meu filtro e tá dando barulho de ar dentro. Tá, se tu colocou água até o talo ali como eu mostrei, pode ainda ficar um pouquinho de ar, né? A dica que eu dou, quando tu for colocar na tomada, deixa a vazão total dele, tá? Porque daí assim, o que tiver de ar lá dentro vai ser expelido, né? Se tu observar agora, tu vai ver que tá cheio de ar. Outra coisa que pode acontecer, tu deixou ali na vazão total, né? Saiu o ar como tá saindo aí nas imagens, mas ainda tá um barulhinho de ar dentro. O que tu pode fazer? Ali onde eu botei a mão agora, ó, né, nessa parte do filtro, tu pode levantar um pouquinho, deixar um pouquinho mais acima do outro lado. O que acontece? As bolhas, elas tendem a subir, elas vão para aquele lado do cano e vão sair com mais facilidade, né? É outra forma também. Normalmente eu só deixo na vazão total, assim, não dá barulho nenhum mais, sai todo o ar. Depois que eu faço manutenção no aquário, normalmente, né, no dia depois, né, um dia depois, eu faço a medição dos parâmetros, né, para ver como estão, se não tem nenhum pico de amônia ou nitrito. Porém, depois que eu acabo, né, logo depois, eu gosto de utilizar um acelerador biológico, porque como eu disse, sempre uma manutenção, né, quando a gente mexe no filtro e tudo mais, algumas bactérias, né, falecem, né, algumas bactérias morrem, então tu perdeu uma parte da colônia, pode dar algum pico, pode vir a dar, né, não quer dizer que vai dar, mas é bom garantir, né. Beleza, agora tu deve estar pensando que a manutenção do aquário já acabou e é só isso. Tu tá bem enganado. Existe uma coisa que é a coisa mais importante para que teu aquário continue equilibrado e que teus peixes tenham saúde. Cara, olha só que interessante que eu descobri. Existe uma coisa lá na home do canal Aquarium Doce muito legal e eu não tinha visto. Olha só, se tu pegar o mouse desse jeito, ó, tá vendo que o cursor vai se mexer, ó. Tu pega o cursor e tu clica nesse botão. Olha só o que acontece. Isso no celular também dá, ó. Tu vira inscrito do canal, cara. Cada vez que eu postar um vídeo, tu vai receber. Olha só se não é interessante isso, cara. Bom, e por hoje é isso. Obrigado por me aturar e até o próximo vídeo.